Tal como prometido, o último vídeo do ano e um vídeo essencialmente para desejar a todos um excelente 2025, principalmente com muita saúde. Eu sei que é um lugar comum a questão de dizer que com saúde depois o resto acaba por ser acréscimo, mas o mais importante é de facto a saúde. Eu não quero fazer o discurso de Miss Universo, de paz no mundo, saúde para todos, mas é sem dúvida nenhuma aquilo que é mais importante na nossa vida, e por isso espero que este 2025 seja para todos vós que acompanham o canal e para as vossas famílias um ano repleto de sucesso profissional, pessoal e dinheirinho. E dinheirinho, porque também é importante. No último dia eu tinha feito um vídeo onde apelava que na caixa dos comentários as pessoas deixassem aquela que seria a maior preocupação que teriam a nível político e aquele que era o tema que achavam que poderia ter mais importância e mais relevância nesta altura de final do ano. E não me surpreende a quantidade de algumas centenas de comentários, e não me surpreende que aquilo que mais salta à vista acaba por ser a segurança e a correlação da segurança com a questão da imigração. Nós temos, ao longo dos últimos anos, temos tentado tapar o sol com a peneira, e a realidade é que os relatórios anuais de segurança interna demonstram o aumento de uma criminalidade organizada e também a criminalidade dentro das faixas etárias mais jovens, que acaba por ser um problema e que acaba por estar aqui correlacionado depois com outras preocupações que foram apresentadas também na caixa de comentários, nomeadamente na questão da educação, e eu vou um bocadinho mais atrás. Nós nos últimos 40 anos, 40, 50 anos, tem existido um ataque claro à célula basilar da sociedade, que é, sem dúvida nenhuma, a família, e portanto os valores e a essência dos valores que nos eram transmitidos por educação em casa têm perdido muita da preponderância que deveriam ter numa forma muito presente, seja na educação dada em casa, seja no próprio ensino, através das escolas, e a desvalorização dos princípios basilares da sociedade, como o respeito pelos mais velhos, ou mesmo quando existe uma falta de política de apoio à família e de apoio à natalidade. E tudo isto, não existindo esta visão macropolítica por parte dos consecutivos governos, acaba por ter resvalar naqueles que são os valores do próprio Estado e da forma como o Estado se apresenta, e tudo isto acaba por subjugar os interesses políticos de uma lógica que não são aqueles interesses que deveriam ser consagrados pelo Estado, e a preocupação do Estado não deveria estar em diversas esferas, e o Estado tem tido demasiada intromissão na esfera familiar, numa tentativa de deturpar até os valores que até aqui eram essenciais e primordiais dentro da esfera social. Ora, a questão da imigração, nós estamos colocados aqui numa bolha, uma bolha que se chama União Europeia, e a própria União Europeia tem colocado todos os Estados-membros num princípio de subserviência para que, em troca dos planos e dos apoios financeiros, existam os planos de migração e asilo, e existam responsabilidades assumidas por quem está no continente europeu, que continua a acenar com a bandeira do continente fantástico e maravilhoso, colocando as pessoas que vêm de outras partes do globo com uma visão sobre a Europa como se a Europa tivesse capacidade de assimilar toda esta gente, quer a nível financeiro, quer a nível social, quer mesmo e essencialmente também a nível cultural. O choque cultural tem vindo a ganhar uma preponderância nos últimos anos, que acaba por ser determinante na forma como as políticas de imigração, as políticas de natalidade e a justificação que o Estado vai mantendo ao dizer que existe uma insustentabilidade demográfica. O Estado, com esta conversa, constantemente parte de um princípio, de uma retórica completamente irrisória e falsa, de que nós precisamos de imigrantes.
Ora, estes fluxos migratórios, e se é verdade que nós sempre fomos um país de imigrantes, e se é verdade que sempre recebemos imigrantes, nós tínhamos uma política completamente díspara e até há poucos anos atrás, inclusive a lei da nacionalidade e a forma como era permitida a entrada em Portugal era completamente diferente daquela que hoje nós permitimos que os novos escravos da Europa entrem em Portugal e que obviamente com os baixos salários e ao tornar um dumping e ao criar um dumping salarial, fazemos com que esta nova sociedade que estão a tentar criar esteja disposta a trabalhar a qualquer custo, aceitando trabalhar abaixo do custo e do limiar da pobreza, o que obviamente acaba por ter consequências sociais de uma maior dependência do Estado e também de um maior sufoco dos próprios serviços do Estado. Quando as pessoas não têm nada a perder e quando não têm meios de subsistência, a criminalidade é, obviamente, o método mais rápido, pensam eles, de atingir alguns objetivos e de conseguir ter acesso àquilo que eles consideram como bens prioritários e os bens primordiais para poder fazer a sua vida. Ora, estamos a falar de gente que abandonou o seu país, estamos a falar de gente que maioritariamente, e aquilo que temos visto proveniente do Indostão, principalmente, nós não vimos as mulheres a vir na mesma dimensão de que os homens vêm e obviamente esta gente acaba por ter pouco a perder e utilizam Portugal como uma plataforma giratória para entrar dentro do espaço Schengen, mas enquanto saem daqui ou não saem daqui para entrar dentro do espaço Schengen com responsabilidades do governo português que está claramente a atropelar os valores e os princípios do espaço Schengen, acabam por ficar aqui numa lógica de sobrevivência em que estão dispostos a fazer absolutamente tudo e estão muito pouco interessados na sua integração e, ao invés disso, querem que nós aceitemos e que somos nós que temos que obrigatoriamente os integrar, aceitando as suas culturas e as suas tradições, que por princípio são inclusive contra aquilo que estava, que eu referia lá atrás, dentro do nosso núcleo familiar como a base fundamental do respeito pela família. E basta vermos o princípio básico da desresponsabilização por parte dos partidos da esquerda, quando nós assistimos que diversas culturas destas, que agora eles consideram que devem ser integradas aqui dentro da nossa sociedade, têm um desrespeito total, por exemplo, para com a mulher, quando um dos fenómenos que muita gente falou na caixa de comentários acabava por ter um dos maiores flagelos que nós temos ao nível da criminalidade, que é a própria violência doméstica e o respeito pela mulher. Tem sido uma luta de diversos anos para a igualdade entre homem e mulher, e se é verdade que ainda hoje existem setores da sociedade onde não existe esta equiparação entre o homem e a mulher, ao voltarmos para trás com esta lógica desta cultura indostânica, aquilo que estamos a fazer é subverter por completo estes valores e a regredir nesta questão de civilização. Portanto, esta questão da imigração, eu acho que não é, nós não temos que considerar que a esquerda ou o centro-esquerda ou o centro-direita, que a ala moderada, como eles dizem ser, que são impactantes ou que tomam resoluções que ao fim e ao cabo representam todos, porque basta consultarmos e percebermos a dinâmica da sociedade e percebemos que as pessoas estão completamente cansadas e numa pequena amostra dentro desta caixa de comentários e dos comentários que eu pedi, uma das principais preocupações acabava por ser esta correlação entre a imigração desregulada e a insegurança e o sentimento de insegurança, e não é só uma questão de percepção, é uma questão de resultados do tal relatório anual de segurança interna, o RASI, que claramente consegue determinar que existe uma correlação, por muito que eles não queiram essa correlação. Bom, e soluções? O Chega tem apresentado diversas soluções neste sentido. Primeiro, nós consideramos que a malha deve ser muito mais apertada em relação à questão da entrada e à forma como devem entrar. Consideramos inclusive que a AIMA não foi mais nem menos do que um acelerador destes mais de 400 mil processos, e consideramos inclusive que quem está ilegal só tem uma solução, é o repatriamento e a remigração e regressar ao seu país, porque se entrou ilegal dentro do país, basicamente o que estamos a fazer é permitir que seja feito um benefício ao infrator com o qual não poderemos continuar a compactuar, e não é sequer sensato que esta situação aconteça. E não tem a ver com uma questão de xenofobia nem de racismo, tem a ver com uma questão de cumprimento da lei, e que é imperativo para nós que esta situação não possa continuar a descambar nas principais cidades em Portugal da forma como está a descambar.
Nos últimos dias, e uma das questões que também foi muito levantada na caixa de comentários foi o caminho que levamos para o Serviço Nacional de Saúde. O Chega alertou diversas vezes que esta questão da criação das ULS, das Unidades Locais de Saúde, não iria resolver absolutamente nada. Nós temos um problema estrutural no Serviço Nacional de Saúde, e o problema estrutural é a falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde, o que não significa que nós tenhamos falta de médicos a nível nacional, até porque nós continuamos a exportar muitos jovens médicos e a mandar muita gente para fora. O que acontece é a falta de reconhecimento da carreira, a forma como faz a progressão de carreira quem entra no Serviço Nacional de Saúde e o facto de os privados reconhecerem o mérito dos nossos profissionais na área da saúde de uma forma financeiramente muito mais vantajosa para aqueles que entraram dentro do mercado de trabalho. Nós poderemos discutir a questão corporativa que aqui existe por trás, a questão da correlação que isto pode ter com a ordem dos médicos e com a dificuldade que existe para que um jovem consiga atingir a formação necessária para poder exercer a sua profissão. Tudo isto, inclusive, está hoje colocado em causa, mais uma vez, por uma diretiva comunitária que vai tentar inibir ou limitar os acessos às ordens, ou por parte das ordens, em que as ordens não tenham tanto poder. E se aqui eu tenho até uma posição muito pessoal que considero que as ordens não devem ser tão corporativas e que devem estar de mente mais aberta para que os jovens possam entrar no mercado de trabalho, a realidade é depois a falta de reconhecimento que existe para quem vai trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde e o facto do Estado e dos governos consecutivos não terem tido a capacidade, com medo da chancela ideológica que lhes é colocada em cima, de perceberem que existem três setores sobre os quais o sistema de saúde deve assentar, não só sobre o sistema público, como o sistema privado, como o sistema social. Para nós, quando estamos doentes ou quando temos um familiar doente, é-nos completamente indiferente se estamos tratados no público, no privado ou no social. Nós queremos é de facto a consulta, nós queremos é de facto a intervenção cirúrgica o mais breve quanto possível. Portanto, o sistema de saúde, e se consideram que é uma das grandes conquistas de Abril, e se é verdade que o Serviço Nacional de Saúde permite, sejam mais ricos, sejam mais pobres, a ter acesso aos serviços de saúde, também não deixa de ser verdade que têm acesso supostamente, porque depois na realidade acabam por estar limitados às filas de espera e à forma como tem sido completamente maniatado por parte do próprio governo, e o Presidente André Ventura denunciou recentemente, inclusive a marcação de consultas falsas para tentar minimizar as filas ou as listas de espera. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde não vale a pena continuarmos a dar voltas à questão. Nós temos que perceber que esta questão das unidades locais de saúde não vieram resolver absolutamente nada, porque as unidades locais de saúde não são mais do que estruturas administrativas e não resolvem o problema dos centros de saúde. Nós antigamente tínhamos o CATS, e quem é mais velho lembra-se de termos os CATS, e tínhamos uma primeira linha de triagem antes de entrarmos nos hospitais. Hoje existe muito a cultura de, sempre que temos um problema, obviamente arrancamos para os hospitais, porque os centros de saúde, que deveriam ser a primeira linha de triagem do Serviço Nacional de Saúde, não têm capacidade de resposta, e todos nós estamos sem médico de família. Eu, por exemplo, não tenho médico de família, e ou não temos médico de família ou não temos um centro de saúde para recorrer numa primeira linha que possa fazer uma triagem, e portanto toda a gente vai para dentro dos hospitais e a subcarga nos hospitais acaba por ser dantesca. O Governo tem apresentado diversas soluções, e uma das soluções é a criação de mais centros de saúde. Ora, nós podemos ter o edificado, se não tivermos os médicos, e voltamos lá atrás, se não tivermos mais médicos formados, se não tivermos mais médicos a entrar no mercado de trabalho, se não tivermos mais médicos a entrar com o reconhecimento de carreira e com o reconhecimento salarial justo, isto determina que, obviamente, não temos ninguém para colocar dentro dos centros de saúde, e não será uma estrutura meramente administrativa, que são as unidades locais de saúde, e que o Chega alertou de imediato que esta situação não iria resolver nada. Ora bem, o que é que estamos a assistir agora? Demissões atrás de demissões dos diretores hospitalares, que levam depois à admissão do governo dos diretores das unidades locais de saúde, porque por simplesmente o sistema não funciona, porque o sistema foi mal construído, com base e num princípio em que não considerou a montante aquilo que era mais importante, que era a questão dos recursos humanos, e não vale a pena. Apenas no período do Covid batemos palmas aos enfermeiros e aos médicos, e depois não lhes dar o reconhecimento da carreira, nem fazer com que seja atrativo poderem trabalhar dentro do mercado da saúde em Portugal. E basta percebermos, por exemplo, eu dou um exemplo concreto, no sítio onde eu sou vereador, o Hospital Beatriz Anjos, que é dos hospitais mais badalados nesta questão. Na altura que o hospital era privado, as coisas funcionavam.
responsável. Obviamente tinha as suas falhas e também tinha as suas deficiências, mas assim que passou para a EPE, ou seja, para a Empresa Pública do Estado, nessas primeiras semanas os próprios anestesistas foram os primeiros a pedir a sua demissão e a saída do sistema do Serviço Nacional de Saúde e não quererem ficar na EPE, o que significa que a maior parte dos anestesistas saindo tem uma implicação direta de que as operações e as intervenções cirúrgicas não podem ser feitas sem anestesistas e por isso começaram as listas de espera a aumentar. Ou seja, o problema é estrutural e o problema é de uma falta de visão por parte do governo. Na questão do ensino, que muita gente falou desta questão do ensino, nós temos estado mais preocupados, os consecutivos governos, têm estado mais preocupados com a questão das aulas de cidadania do que propriamente de uma revisão curricular, de fazer um reajustamento e uma adaptação às novas realidades e à nova necessidade do ensino em Portugal. Nós consideramos que, inclusive, e parece uma coisa de sumenos importância, que deveria ser o Ministério do Ensino e não da Educação, porque para nós a educação dá-se em casa, e a escola deve, precisamente, dotar os jovens de competências para que, quando acedem ao mercado de trabalho, terem determinadas ferramentas e lhes ter sido dadas determinadas ferramentas que possibilitaram entrar no mercado concorrencial e possam eventualmente fazer aquilo que é num proveito de todos, porque o ensino, ao ser dado pelo Estado, está a ser suportado por todos nós. Mas até aqui, mesmo a opção de quem vai para o privado, nós deveríamos permitir que, se alguém pretende que os seus filhos estudem no privado em detrimento do público, isso não faz de ninguém rico, porque muitas vezes o que acontece é a falta de opção que existe de escolas para colocar os seus filhos, e se existe alguém que tem capacidade para poder colocar numa escola privada, nós não devemos estigmatizar as escolas privadas em detrimento do público. Nós temos é que penar e continuar a pedir que o sistema de ensino seja universal, seja para todos, que toda a gente tenha a capacidade de o acesso ao ensino, mas que não exista discriminação e que não exista uma carga ideológica cada vez maior dentro das escolas, numa tentativa de formatar os jovens ao invés de lhes dar a liberdade de pensamento e de permitir que hoje as ferramentas não devem ser as mesmas ferramentas de há 20 ou há 30 ou há 40 anos atrás, porque não podemos continuar a dizer que a sociedade evoluiu, mas depois a nível de ensino continuar a dar as mesmas ferramentas que dávamos lá atrás, com preocupações e subcarga ideológica, principalmente ideológica a nível de LGBTI, mais QI, não sei quantos e coisas e mais e tal. Ou seja, havia uma pergunta que também foi muito replicada, que foi o facto de se considerava ou não o papel dos mídias em Portugal. E vou-vos dizer aquilo que é um posicionamento pessoal e que eu tenho a minha visão muito clara em relação a isto. A partir do momento em que o Estado patrocina, seja ele de forma direta ou indireta, os órgãos de comunicação social, o que estamos a fazer é deixarmos de ter informação e passamos a ter propaganda. Os órgãos de comunicação social têm que se reinventar e pensar na forma como se organizam a nível da publicidade, a nível de receitas e como é que conseguem captar de facto a atenção dos utilizadores e dos leitores, dos espectadores. Eu estou muito à vontade para falar sobre esta matéria porque eu fui delegado da administração de um semanário muito conhecido em Portugal e trabalhei na imprensa durante algum tempo. E tenho noção que a imprensa não se reinventou, a imprensa continua. Apesar de todos percebermos que hoje os jovens têm uma forma diferente de consultar as notícias, que hoje os jovens procuram novas fontes de informação, a imprensa nunca quis sair de um formato completamente tradicional em que tem um modelo completamente fechado. E mais e pior do que isso, a imprensa, principalmente na área informativa, não me refiro tanto à área do entretenimento, na área informativa tem limitado a sua liberdade de expressão e continua, parece que condicionada pela subserviência ao Estado, como se vivêssemos quase num Estado totalitário ou ditatorial. E, portanto, aquilo que existe por parte dos opinadores, dos paineleiros, membros de painel, e dos comentadores políticos, nós assistimos a horas e horas e horas e horas e horas a fio de uma construção de retórica em que constantemente a imprensa tenta limitar o acesso à informação, condicionar o acesso à informação e maniatar o acesso à informação. E portanto e tenho todo o direito de o fazer, mas aí não se chamará imprensa e a imprensa aí não será livre. Portanto, se quiserem fazer uma imprensa completamente condicionada como têm feito até aqui, encontrem as suas próprias fontes de financiamento e entendam que não deve ser eu, que não tenho intenção ou o gosto de consumir esse tipo de informação maniatada, que através dos meus impostos tenho que pagar, porque eu não quero pagar
uma imprensa que não é livre. E se é verdade que é fundamental para a democracia que exista uma imprensa livre, aquilo que temos tido em Portugal, vamos ser sinceros, temos tido um condicionamento por parte da imprensa muito sério, e tudo isto acaba por limitar a forma e o acesso concreto à informação que no século em que estamos, em 2024, a entrada em 2025, é inaceitável que continuem a existir algumas pressões sobre jornalistas, aquilo que eles lá atrás diziam que acabaram com o lápis azul quando criaram o 25 de Abril de 1974. A consequência final, depois, a última, eu acabei por escolher vários temas, porque o último tema acaba por ser com a correlação com o custo de vida, do impacto que a política tem no custo de vida. E muita gente durante muito tempo não entendeu, por exemplo, a necessidade do Chega tanto bater na mesa e dizer que achava inaceitável a cedência que o Partido Social Democrata, nomeadamente a AD, e o Governo estavam a fazer ao Partido Socialista numa questão meramente ideológica, que era a questão que parecia, lá está, que a imprensa tornava de menos importância, que era do 1% da redução do IRC, e nós consideramos que o IRC deveria baixar a mínimos históricos, mas quando o PSD apresenta no seu programa eleitoral a redução dos 2% no IRC, a imprensa tentou minimizar, a dizer que considerava quase inaceitável que se estivesse a discutir por causa de 1%. Esta questão do IRC é um princípio muito básico. No meu entendimento, nós temos tido um problema grave ao longo dos últimos anos, que é constantemente estarmos a discutir como é que distribuímos a riqueza e nunca ou raramente discutimos como é que criamos a riqueza. E a riqueza deve ser criada pelos privados. E houve também quem falasse na caixa de comentários de um ataque que tem sido feito à propriedade privada. Na realidade, nós vivemos em 2024, um ano, e em 2023 também, foram 2 anos seguidos em que o ataque à propriedade privada e o ataque à iniciativa privada tem sido feito de uma forma em que parece que quem tem iniciativa para gerar lucros e capital, que é criminoso dentro deste país, porque nós sempre tivemos muito uma retórica desde 74 de uma luta de classes entre o patrão e o trabalhador, como se fosse necessário existir esta constante luta, como se hoje as coisas não funcionassem de uma forma diferente e aqueles que são os empresários não reconhecessem nos colaboradores a importância para que o seu negócio possa avançar, e o inverso ser verdade também, que é o colaborador entender que o sucesso da empresa poderá ser também o seu sucesso profissional e também o seu reconhecimento a nível financeiro. Ora, o estagnarmos por completo a economia e tornarmos as empresas cada vez mais alvos para sufocar por parte do Estado com a subcarga de impostos, taxas e taxinhas, tem feito com que existam, primeiro, mercados paralelos, porque existem, não vou dizer que são todas, mas há muitos empresários, numa tentativa de tentar safar a sua pele, acabam por entrar num mercado paralelo, e nós sabemos que o mercado paralelo e a fuga ao fisco hoje em dia é tremenda em Portugal. Nós temos diversos exemplos, temos os exemplos de entender que com a quantidade de taxas de IRS que existem, muitas vezes acontece aquela situação que já todos ouvimos falar, de ser feita uma proposta de aumento por parte do patrão, eu não gosto da palavra, mas por parte da entidade patronal, feitas as contas, percebe-se que o aumento não vai ser significativo para o trabalhador, porque o próprio vai subir de escalão. Portanto, para além disso, as empresas estão completamente sufocadas, não conseguem libertar margem e continuamos a catalogar e a olhar para 2024 como se estivéssemos em 1974, a determinar num ataque à iniciativa privada de quem é empresário, quase que é criminoso em Portugal, e é praticamente um crime de lesa pátria criar uma empresa em Portugal porque acaba por estar completamente sufocado de impostos. Ora, não podemos continuar a querer distribuir riqueza sem entender que para gerar riqueza, mais de 90% do tecido empresarial português é de facto criado por PMEs. E algumas delas até nanoempresas, microempresas, são pequenos negócios familiares que acabam por alimentar a economia a nível nacional. Ora, nós podemos continuar com os resultados anuais e dizer ao final do ano que tínhamos excedente orçamental, como dizia Fernando Medina, e mesmo Joaquim Miranda Sarmento, que depois, entretanto, veio-se a constatar que afinal não existia excedente orçamental nenhum, e podemos vir falar dos 2 pontos percentuais do déficit, podemos dizer com a inflação, e podemos vir com esta questão toda. O importante é chegarmos ao final do mês e perceber se isso tem reflexo na nossa conta bancária. Fomos à conta bancária, vamos ao dia 31 à conta bancária e olhamos e percebemos que isto teve ou não teve reflexo, teve ou não teve impacto naquilo que foram as receitas que são provenientes do nosso trabalho. Nós temos limitado o acesso
à meritocracia, e as pessoas que têm de facto mérito para poderem ter o seu trabalho acabam por ser aquelas que são mais penalizadas com este sufoco e com este Estado cada vez mais castrador da forma como nos inibe a apresentar os descontos e a pagar as contribuições ao Estado. Ora, a descida do IRC é importantíssima para percebermos que as empresas têm mais margem liberta, garantindo assim que a reivindicação dos trabalhadores em poder tentar um aumento salarial também se torna mais justa, porque se existe mais margem liberta dentro das empresas, se há mais riqueza para aqueles que estão a construir a empresa, se essa construção de riqueza dentro de uma empresa advém do trabalho dos trabalhadores, então torna-se mais justo que exista uma correlação social entre a entidade patronal e o trabalhador, de um reconhecimento perfeito pelo seu trabalho, permitindo que geremos mais riqueza. E quando dizem, mas vocês assim estão mais preocupados com os mais ricos, nós queremos é mais ricos, nós não queremos é mais pobres. Nós o que queremos é que toda a gente tenha mais dinheiro e que o Estado se financie não com os impostos sobre o trabalho, não sobre os impostos sobre as empresas, mas com os impostos indiretos, nomeadamente os impostos ao consumo, porque obviamente existindo mais margem liberta do nosso salário, depois de pagas as nossas responsabilidades e contribuições, inevitavelmente aquilo que é uma tendência é que vamos consumir mais. E o mercado funciona per si e por isso, obviamente, existe também por parte do Estado uma maior arrecadação de impostos indiretos. O que não pode continuar a acontecer é um Estado com a dimensão monstruosa que tem, ainda remonta a 1974 e que consideramos que a máquina do Estado deve fazer e deve substituir a tudo, e o Estado deve ser claramente um regulador do mercado e não um player no mercado. Antigamente, quem trabalhava no Estado queria fazer uma carreira de 40 anos. As pessoas hoje não querem fazer carreiras de 40 anos dentro da mesma empresa e, portanto, as pessoas procuram novas perspectivas e novas formas de enriquecimento. E não temos que ter vergonha em dizer que aquilo que nós queremos para os portugueses é permitir que não exista o dumping salarial que falávamos nas questões iniciais da segurança e da imigração, e que, obviamente, permitimos às pessoas que as pessoas consigam gerar mais riqueza para que, olha, no final do ano consigam olhar para a conta bancária e perceber que não passam a zero e que não passaram um ano inteiro a trabalhar única e exclusivamente para pagar ou impostos ou as suas obrigações. Espero ter dado aqui uma visão, o vídeo já vai longo. Ao longo do ano podemos lançar estas questões, de ir tornando os assuntos mais detalhados e mais esmiuçados um a um, analisando as propostas concretas que fizemos aqui ou ali, que tantas vezes não têm a aceitação por parte da imprensa e por isso não acabam por não gerar um base comunicacional interessante, e as pessoas nem sempre acompanham aquilo que são as nossas propostas, e quando dizem o Chega apresentou mais de 600 propostas, mas as propostas foram chumbadas porque os outros não queriam passar, e muita gente depois vem para a televisão a dizer porque as propostas do Chega não faziam sentido nenhum. Existem algumas propostas que estão correlacionadas com outras e que a não aprovação de uma macropolítica poderá tornar de facto ridículo a apresentação de uma micromedida, porque essa micromedida descontextualizada sem existir a macrodecisão da nossa parte tornará aquela micromedida completamente ineficaz. E, portanto, toda esta questão ideológica e questão de forma como olhamos para Portugal e, afinal, o que é que nós queremos para Portugal de 2025, mas o que é que nós queremos para Portugal de 2030? Onde é que nós queremos estar? Quer a nível cultural, quer a nível de sociedade, quer a nível de saúde, quer a nível de ensino, quer a nível de carga fiscal. Onde é que nós queremos estar? Porque nós percebemos e entendemos que existem medidas de choque fiscal que nós propomos que não devem ser aplicadas no espaço de 1 ano ou 2 anos e que vão de uma forma progressiva sendo alteradas, nomeadamente o caminharmos para um escalão de IRS único, que muita gente ainda continua a levantar dúvidas do porquê de eu chegar a apresentar isso, quando tem um motivo simples. Quem ganhar 10 mil euros e pagar 15%, por exemplo, de IRS, irá pagar proporcionalmente sempre muito mais do que quem ganha 1000 euros e paga 15%, por isso a taxa é igual, criando aqui um princípio de igualdade, mas ao mesmo tempo é uma medida que tem um princípio de equidade, porque acaba por ser justa para todos e permite que quem ganha mais ou quem possa estar a ganhar mais não tem que obrigatoriamente ser prejudicado, desde que o seu vencimento seja feito dentro da legalidade e todo ele declarado. Todos estes impactos que têm a nível da fiscalidade terão uma consequência direta e imediata, que é o evitar a fuga ao fisco e evitar a forma como existe a economia paralela. São temas todos eles muito densos, mas eu creio que o mais importante hoje
é que quando comerem, uns comem as passas, outros comem outra coisa qualquer, mas quando tocarem as badaladas para passarmos de 2024 para 2025, é importante entendermos que a política não pertence só àqueles que estão dentro da Assembleia da República, a política pertence não só àqueles que dizem que são políticos, a política não é mais nem menos do que a relação entre os poderes em sociedade, e o principal poder é o poder do voto, e portanto a política pertence a todos e toda a gente tem direito de discutir política e toda a gente tem direito em ter a sua estrutura ideológica, que obviamente depois terá um reflexo de maior representatividade dentro de um partido ou de outro partido. São poucas as pessoas que se identificam, ou praticamente nenhumas, que se identificam com 100% da ideologia de um partido, mas obviamente tentamos nos encostar àquele que nos representa mais, porque se existisse um partido por cada pensamento, certamente seríamos 10 milhões. O nosso objetivo passa por olharmos enquanto sociedade e percebermos qual o objetivo da sociedade para chegar daqui a 5, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, e portanto qual a medida e quais as medidas que devem ser tomadas que possam acolher o maior consenso possível. E aqui é o momento da decisão e é a altura que as pessoas dizem: eu identifico-me mais com o partido A, identifico-me mais com o partido B, independentemente da personagem A ou da personagem B. Aquilo que eu estou interessado é de facto na macropolítica e na forma como eles olham para o país, para o futuro. É esse o desafio. Desculpa o vídeo tão longo. Feliz 2025, que todos entrem bem, e volto ao início. O de facto essencial e o prioritário para 2025 para todos, volto a repetir, parece o discurso Miss Universo, mas paz no mundo e muita saúde para todos.